E eu tenho escolhido filmes, né? Alguns irmãos até perguntaram, pastor, vai passar filme? Não, não é filme, tá, irmãos? Mas a gente tem que pegar, eu falo que eu sou muito crítico a tudo que eu assisto, tudo que eu vejo. Então eu estou assistindo, tudo que eu assisto, eu vou para a luz da palavra. O que isso aqui tem a ver? O que significa isso? Se é um linguajar diferente, eu já analiso. Algumas coisas eu já repreendo, porque eu não sei se é de Deus, se não é. Outras que eu não sei, eu já fico meio em pé atrás. Mas quando eu assisto um filme, um programa, uma série, eu sempre analiso à luz da palavra de Deus. E eu peguei esse mês, tirei esse mês, para trazer alguns temas de filme, para poder trazer alguns ensinamentos de Deus para nós. E o tema nosso hoje é Quarteto Fantástico e o Devorador de Mundos. Quem assistiu o Quarteto Fantástico aí? Na verdade não é nem com o Devorador de Mundos, né? Ele aparece, mas na verdade o tema é Surfista Prateado. Então o importante ali no filme, na verdade, é o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Tem alguns outros atores ali, mas nós vamos nos ater somente a algumas coisas que eu quero trazer aqui hoje. Quem já assistiu o filme vai entender mais rapidamente. Quem não entendeu, eu vou te dar a sinopse dele, vou te falar algumas coisas, para que depois nós possamos entrar então na ministração da palavra. O que acontece? O que é o Quarteto Fantástico? Na verdade é algo da Marvel, muito antigo, né? 1966. Tem gente aqui que não era nem nascido, não é verdade? Mas já existia o quadrinho do Quarteto Fantástico, que naquela época chamava exatamente Homem Borracha, né? Eram alguns personagens que eram importantes. Esse Quarteto Fantástico, esses 4 jovens cientistas, 3 rapazes e uma moça, eles recebem alguns poderes quando eles têm um envolvimento aí com uma poeira cósmica, vamos dizer assim, se é que eu estou falando certo. Bom, o que acontece? Um então se transforma no homem de pedra, o outro no homem borracha, elástico, né? Se estica, o outro no homem de fogo, e a moça, ela tem o poder de ficar invisível. E eles vão usar esses quatro vão usar o poder que eles têm para poder ajudar a Terra naquilo que a Terra precisa. Então, são pessoas de bem que dizem, olha, se eu recebi algo, se eu recebi um poder, se eu recebi algo importante, não é para mim, eu vou usar isso para ajudar o planeta Terra. E como todo filme, sempre vai ter os mocinhos e os vilões. Bom, além desses 4, tem mais algum personagem que eu não vou falar dele hoje. Nesse filme exato da Marvel, vai aparecer então o Surfista Prateado. Quem é o Surfista Prateado? É um humanoide, né? Vivia num outro planeta, e ali no planeta que ele vivia, ele conhece o Devorador de Mundos, ou Destruidor de Mundos. E esse Devorador de Mundos, ele tem uma função que eu vou falar daqui a pouco, e o Surfista Prateado é o precursor dele. É um humanoide que, né, vive num corpo ali, e que tem uma prancha de surf, no qual essa prancha anuncia a esse Devorador de Mundo qual é o mundo que ele vai destruir. Esse Surfista Prateado, ele aparece ali, e algumas coisas me chamam a atenção, porque ele diz assim, eu não sou o destruidor de mundos, eu não sou o devorador de mundos, mas eu sou servo dele, eu preparo o caminho para ele. E ele tem, qual que é o problema dele? Por que ele faz isso? Porque no filme, aparentemente ele é uma boa pessoa, mas ele é obrigado a servir o devorador de mundos. Por quê? Porque ele fez um pacto com esse devorador. Esse devorador de mundo foi no planeta dele, para quê? Para destruir, para devorar, para acabar com o planeta dele. E ele se coloca à disposição numa troca. Você não destrói o meu planeta e não destrói a minha amada. O
que é, não sei se é namorada, se é noiva, se é esposa, alguém que ele amava muito e que ele, para preservar, ele oferece a vida dele em sacrifício, vagando pelo universo para poder encontrar planetas onde o devorador de mundos irá devorar. Ok, quem é o devorador de mundos? O devorador de mundos é aquele que vai de planeta em planeta e ele vai sugar a força, ele vai tirar tudo aquilo que é riqueza, seja natural ou não, ele vai sugar tudo aquilo do planeta. E de onde o planeta que ele passa, né, ele, é interessante que o nome dele, na verdade é Galactus, e que vem da palavra galã, né? Aquilo que eu sempre digo, o diabo nunca vai vir com rabo e chifre, sempre vai vir como um galã, como alguém que a Bíblia diz que tem a capacidade de se transformar até em anjo de luz, para enganar, se possível, fosse os eleitos do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que nós somos eleitos, e eleito não é enganado, tá? Aquele que está ligado no Senhor, ele não é enganado, porque é o Espírito Santo que revela todas as coisas. Amém? Amém? Tem alguém aí que é escolhido, que é selado pelo Senhor? Pode dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, o que acontece? Então esse devorador, né, de mundos, ele vai de planeta em planeta, e ele tira toda a força, toda a capacidade, ele destrói, ele mata, ele acaba com o planeta literalmente, não sobra nada, e depois ele vai procurar, porque ele vive disso, e quanto mais ele suga, mais força ele vai tendo. E o surfista prateado vai na frente para dizer: olha, esse planeta tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, vive assim, 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 pode vir. Então a prancha é um elo de ligação para que o devorador de mundos ele chegue até lá. Ok, pastor, o que isso tem a ver conosco? Então olha para o teu irmão e diga assim: agora o pastor vai começar a pregar. Vamos ler Joel capítulo 1, verso 4, amém? Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, se não quiser, acompanha no telão. Diz assim: depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava, o que sobrou. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Tradução, ela vai dizer assim, que existem 4 legiões de demônios, nos quais nós pastores costumamos pregar muito sobre isso, na corrente Jeová Jireh. Pastor Jerônimo é excelente nisso, nesse trabalho, nisso que ele fala, mas são 4 legiões de demônios. Eu já tive a oportunidade de ver, né, claro, não fisicamente, mas por vídeos reais, né, não fake news, mas vídeos reais, o que é uma legião de gafanhotos numa lavoura. Olha, quem é da roça sabe disso, que onde passa gafanhoto não sobra nada. Então, o que acontece nesse texto de Joel que nós acabamos de ler? A Bíblia diz que Deus permitiu sobre a face da terra 4 legiões de demônios, chamadas de cortadores, migradores, devoradores e destruidores. Geraldo esteve na minha chácara esse final de semana, e ele disse assim: eu vou levar um tanto de pé de maracujá, pastor. Posso plantar em toda a redondeza da chácara? Eu falei: pode, fica à vontade, maracujá é sempre bem-vindo, né? E ele disse: plantou num dia, no outro dia as formigas não deixaram nada, tinham destruído tudo. E lá está com muita formiga, todas as chácaras lá, todos os sítios, fazendas, muita formiga, daquelas cortadeiras. Mas quando a gente percebe isso, a gente vê o poder que há numa formiga, a gente imagina o poder que há
numa legião de gafanhotos. Alguns anos atrás mostraram sobre isso, eu não sei se era do Chile ou de algum país aqui próximo nosso, que havia uma grande quantidade, não sei se a gente fala em legião, não sei como que ia falar, a Bíblia vai chamar de legião, mas vai falar de uma nuvem de gafanhotos que estava destruindo lavouras, e o Brasil estava com medo que isso chegasse aqui no sul, se não me falha a memória. Porque se eles passarem, não tem o que fazer, irmãos. E a palavra de Deus vai falar então que o que cortou e foi embora, deixou alguma coisa, logo depois veio então também o migrador, veio o cortador, e veio também a legião do devorador. E se soprou alguma coisa, a Bíblia diz então que veio os destruidores. O que eu estou falando aqui nesta noite desse filme é exatamente disso aqui, de legiões de demônios que estão agindo, ceifando, tirando a força, tirando a capacidade, tirando tudo que as pessoas elas têm. E esta legião de demônios, chamada de destruidores, não há uma pessoa sequer que não há uma preocupação hoje, porque nós estamos vivenciando uma guerra, e é triste ver que existem pessoas brincando com uma coisa tão séria. Sabe, eu conheci um senhor, tio da minha cunhada, que ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Imagine uma pessoa completamente louca, que não dorme, que não come, que não fala coisa que coisa, e no momento de lucidez, ele ia contando casos da guerra, de pedaços de pessoas na guerra, do que ele viu, do que ele presenciou, do que estava sendo feito na Segunda Guerra Mundial, quando, olha irmãos, a coisa era mais na luta, mais corpo a corpo do que hoje. E nós estamos vendo, quarta-feira, se não me falha a memória, quarta ou domingo, eu falei um pouco sobre isso aqui, sobre a Segunda Guerra, que não existe vencedor em guerra, irmãos. Sabe, ninguém vence numa guerra, todo mundo perde. Não adianta, eu amo Israel, sou apaixonado por Jerusalém, entendo os princípios da palavra, sobre a promessa, sobre a palavra, sabe? Mas nós não podemos olhar para o Irã e dizer que destrua o Irã. Há pessoas más, sim, mas há muita gente boa lá, irmãos. Há muita gente inocente, então eu não posso torcer. Assim como há muita gente boa em Jerusalém, em Israel, mas há também gente, não podemos esquecer, que foi o povo que crucificou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, não dá para você olhar e dizer, Israel destrua, Israel acabe, não. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo, porque ele teve essa oportunidade. Jesus teve a oportunidade, ele disse, se eu quisesse eu pediria ao Pai, legião de anjos, e destruiria tudo isso. Mas não foi esse o princípio do nosso Senhor Jesus Cristo. O princípio dele foi do amor, da graça, do perdão, sabe, de estar na cruz e olhar para aquele ladrão e dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sabe, de olhar daqueles que batiam no seu rosto a noite inteira e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu não tenho que torcer para A e para B, profecia vai se cumprir, palavra vai se cumprir. E eu fiquei muito feliz, porque um pastor que uma semana atrás fez uma declaração de defesa de Israel, e eu entendo ele, não estou julgando, entendo, e nem vou citar nome, mas esse mesmo pastor hoje colocou lá uma mensagem, uma palavra sobre a igreja no Irã. Há uma igreja no Irã, há servos de Deus no Irã, a gente orando-se pela libertação, povo do Irã orando, Deus nos livra desses ayatolás, nos livra dessa opressão, nos livra dessa coisa maligna que está no país. Mas a bomba, irmãos, que cai no justo, cai também no injusto, sabe? Então nós temos que orar e dizer, Deus, derruba. Eu tenho orado, irmãos, para Deus derrubar principados, potestades, dominadores, forças espirituais
que estão na política, que estão na igreja, que estão na religião, que estão em todo lugar. Mas que isso não custe sangue de inocentes, que isso não custe vida de crianças, de pessoas que nem sabem o que está acontecendo, porque uma bomba ser jogada no hospital é muita crueldade, irmãos. Pessoas que não podem nem correr, nem se salvar, sabe? Os homens da guerra estão lá para isso, estão lá infelizmente, estão servindo para isso, mas há muita gente inocente que a gente tem que orar. Mas essa é a função do destruidor de mundos, essa é a função do diabo. João capítulo 10, coloca para mim, por favor. Cadê a mesa? Aleluia. Cadê a mídia? João capítulo 10. Aleluia. João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Sabe, então nós temos que entender isso, que há um destruidor, irmãos. Sabe, é uma pesquisa recente que saiu, que infelizmente a quantidade de divórcio hoje é maior do que a quantidade de casamento. Sabe, isso não é lá fora no mundo, porque existem coisas que estão acontecendo no mundo que a gente olha, e a palavra de Deus diz que é coisa natural do mundo, mas isso não pode ser natural dentro da igreja. Quando Paulo diz: não vos conformeis, é a gente olhar e não começar a julgar quem está brigando no casamento, quem está pensando em separar. É botar um batalhão de oração para dizer: Senhor, salve esse casamento, Senhor, recupera esse casamento, Senhor, abençoe essa família. Nós não podemos olhar e ver o destruidor destruindo a lavoura da família e simplesmente achar normal, irmãos. Há um devorador de mundos atuando no Brasil, em Israel, no Irã, na Venezuela, sabe? Toda hora chega para os irmãos que são venezuelanos, conversa um pouco para eles, o sofrimento no coração de estar longe da nação deles, de estar longe do povo, e de dizer para você: pastor, ora pela minha nação, ora pelo meu povo. Sabe, irmãos, há um devorador de mundos. O diabo está na terra para fazer o que lhe é, o que lhe apraz. O diabo está na terra para fazer o que ele gosta, que é destruir. E nós estamos vendo famílias destruídas, às vezes por infidelidade. Sabe, pessoas que estão dentro da igreja e que não se importam de tomar um homem de uma mulher casada ou vice-versa. Sabe, achar que é normal alguém largar e simplesmente agora é meu, já foi seu. Não é normal, não é natural à luz da palavra de Deus, porque há uma atuação de um demônio, ou melhor, de uma legião chamada destruidor, que está destruindo quanto lar sem paz, irmãos. Sabe, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem carro, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é feliz. Não é feliz porque não tem paz dentro de casa, não tem alegria dentro de casa, não tem prazer de voltar dentro de casa. Por quê? Porque há um ladrão de paz, há um devorador de paz, há um destruidor. Quantas crianças, irmãos, sabe, não pode ser normal para nós olhar uma notícia e ver mais um bebê que foi achado na lata de lixo, sabe, de dias de nascido, talvez de horas de nascido, jogado no meio do matagal, jogado dentro de uma lata, abandonado em qualquer lugar. Não pode ser normal para a igreja não pode olhar isso e achar como: isso acontece em todo momento, todo tempo. Não, precisamos começar a enxergar o devorador de mundos, sabe, porque essas crianças abandonadas, rejeitadas, não podemos olhar, irmãos, e achar como normal a pedofilia do jeito que está acontecendo, como foi outro dia a notícia recente aí de um avô abusando de uma criança, parece de 3 anos de idade. Não dá para achar isso normal, natural. É um
um devorador está roubando, está tirando daquela criança a inocência, está tirando daquela criança a paz, está tirando daquela criança a alegria, está tirando daquela criança todo um futuro. E alguém próximo, alguém tão, sabe, que tinha que estar ali para proteger, que tinha que estar ali para amar. Porque quando uma mãe faltava, quando um pai faltava, era tão confiável saber que os avós iriam cuidar, iriam educar muito melhor do que os pais. Mas hoje a gente tinha até medo, sabe? São líderes religiosos, seja do catolicismo, seja evangélico, que estão abusando da fé das pessoas, sabe? Do amor, do respeito que as pessoas têm, sabe? E a liderança não pode achar isso normal. Nós não podemos achar isso como natural, como normal, como algo que está acontecendo lá fora. Então dentro da igreja não, porque a igreja é lugar da presença do Senhor. Sabe por quê? Quando eu digo igreja, eu não estou falando parede, eu estou falando do meio onde se dizem lavados, remidos no sangue de Jesus, transformados, mudados. Então a nossa luz precisa começar a aparecer, irmãos, porque é uma luz escondida. Sabe o que me chama a atenção nesse filme? É que quando o devorador de mundos vinha, havia toda uma escuridão. E o que a gente percebe é que há uma escuridão espiritual agindo nas nações, agindo na nossa nação. Sabe, uma escuridão onde as pessoas não estão enxergando a realidade, Cristo sendo tratado como algo qualquer. Piadas com o nome de Jesus. Outro dia eu vi, não sei se é crente, se não é, mas que bom que eu vi para eu poder comentar. Pessoal brincando com a ceia do Senhor. Ai, irmãos, não dá para ficar calado, sabe? Não dá para ficar calado, e gente rindo, gente brincando. E a pior coisa que tem é saber que talvez são crentes que estão brincando, estão rindo, achando aquilo engraçado da ceia do Senhor. Ceia para mim é sagrado. Não que os outros não sejam, mas nome de Cristo, presença de Cristo, glória de Cristo. A gente precisa, como diziam os antigos, lavar a boca para falar. Precisamos de respeito, de honra, porque o devorador tem tirado o brilho da igreja, a graça da igreja. Sabe por que as pessoas se convertiam lá na igreja primitiva? Não tinha instrumento musical, sabe, não tinha microfone, não tinha igrejas lindas, maravilhosas, não tinha show de luzes, pregadores eloquentes, músicos fora de série, instrumentos de última geração, não tinha banco acolchoado, não tinha ar-condicionado, sala infantil que os meninos saíam de lá brilhando, os pais maravilhados. Não tinha nada disso, queridos. Mas tinha presença de Deus, tinha amor uns pelos outros, tinha compaixão, sabe? Tinha busca do Espírito Santo. E o devorador de mundos tem apagado isso dentro das igrejas, sabe? Tem apagado. Olha, saiu uma outra, a mais recente pesquisa aí, que o número de evangélicos tem hora que eu fico até com medo de mim mesmo. Eu fico achando que eu sou esquisito, irmãos, porque isso não alegra o meu coração em nada. Porque quantidade não revela qualidade. Ah, Deus quer o céu cheio, quer, mas nem todo mundo vai subir, nem todo mundo vai, a ponto de Pedro olhar e dizer: Senhor, se é assim, então ninguém será salvo. Pedro viu o que é um caminho estreito, o que é uma porta estreita. E eu não estou aqui para estreitar a porta da igreja para ninguém, mas eu estou aqui para dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho, irmãos, não é conformar com o erro.
é mudança de atitude. Sabe, o devorador de mundos tem devorado isso na igreja, tem devorado os períodos de oração. Eu falei domingo passado, se não me falha a memória, de saudade das irmãs do COP, que abriam a igreja para orar, fechavam a igreja para orar, que ninguém sabia quem eram essas irmãs, mas elas que cobriam o altar com as suas lágrimas de oração. Saudade de um povo que chegava na igreja não para ir para o shopping, porque a igreja hoje ela é shopping center de Jesus. Tem cura, tem libertação, tem solução de problema, resolve um problema de família, abençoe a vida de um, tem sala com televisão, já tem algumas igrejas com sala VIP, os mais ricos vão para a sala VIP, para o culto VIP, tem culto para isso, tem culto para aquilo, agora já tem igreja que tem culto LGBTI, e pastor falando e pregando, e tem um monte de coisa, irmãos. Mas o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Sabe, o devorador de mundos tem devorado a santidade de tanta gente. Sabe, a pior frase que pode existir na vida de um cristão, o maior medo que eu tenho é quando alguém começa a dizer assim para mim: isso aí não tem nada a ver, pastor. É quando pastores começam a dizer não tem nada a ver. E nós começamos, porque a igreja ela invadia o mundo com a luz do Evangelho, se convertiu, a Bíblia diz, Deus acrescentava o número dos salvos, e milhares se batizavam, mas mudavam de vida. Hoje a igreja de quem é desviado é maior do que a igreja dos que estão dentro dela. E desviados porque nunca nasceram de novo. Tiveram um encontro com o pastor, um encontro com a igreja, um encontro com a dança, com a música, tiveram um encontro com um monte de coisa, mas não tiveram um encontro com Jesus. Porque encontro com Jesus, irmãos, aquele que tem a vida mudada por Cristo, é como a gente canta: quem um dia pisou no lugar santo, nunca mais consegue sair dele. Quem teve um encontro real com Jesus, não consegue voltar para de onde veio, a não ser que não conhecia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite: há um devorador de mundos atuando, sabe? O diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando tragar a nossa família, sabe? E você não vê. Eu me lembro de a frase de uma mãe que ela disse assim para o diabo: Satanás, você pode levar o meu filho até lá no inferno, mas eu desço lá no inferno e tiro ele com o poder da oração. Sabe, está faltando essa ousadia, não de simplesmente olhar e dizer, não quer. Não, está faltando essa ousadia de clamar, de buscar, de se levantar. A Bíblia, eu preciso terminar. A Bíblia não, nós falamos aqui do Quarteto Fantástico, amém? Eu disse que o Quarteto Fantástico são 4, e esses 4 eles tiveram uma missão, eles têm uma missão aqui na terra, de impedir o devorador de mundos, né? De agir, de devorar o planeta Terra. Era a função deles, mesmo eles não sabendo quem era direito, quando conversaram com o surfista prateado, o surfista prateado disse: olha, por onde ele passa, ele destrói tudo. Por onde ele passa, ele devora tudo. Por onde ele passa, não existe mais vida. E aqueles rapazes, aquela moça, disseram: como que nós vamos vencer? O que a gente vai fazer? Sabe, nós olhamos e a nossa pergunta é essa: Deus, o que vamos fazer? O que vamos fazer para as famílias serem abençoadas? O que vamos fazer para que essa guerra acabe? Sim, poderes que precisam ser destronados sejam, mas que a guerra acabe, que inocentes parem de morrer, seja de um lado, seja do outro. O que vamos fazer para que o avivamento alcance, para que o avivamento volte, sabe, para que a vida de oração ela seja renovada, não só dentro da igreja, mas no seu lar, na tua casa.
que vamos fazer para que as nossas crianças, quando eu digo nossas crianças, eu digo do Brasil, de qualquer outro país, deixem de ser molestadas, deixem de ser ensinadas a ter uma sexualidade antes do tempo, porque são crianças de 9, 10 anos que já estão se masturbando, que já estão assistindo filmes pornográficos, que já estão, irmãos, num mundo que não era para elas estar. Que saudade e que alegria que dá quando você percebe uma menina de 12, 13, 14 anos, ao invés de falar de namoradinho, está brincando de boneca, brincando de comidinha, brincando de pular amarelinha. Que alegria, que bom quando a gente vê isso. Porque tem pais incentivando, cadê? Já tem namoradinho, já tem namoradinha. Sabe qual foi a primeira palavra do meu sogro, da minha sogra, para o Eduardo quando ele nasceu, quando ele ia nascer? Disseram assim: vai nascer um homem. Sabe por que meu sogro queria um homem? Para levar para o boteco com ele. Sabe para que ele queria um homem? Aí ele disse assim: vai pegar todas. E eu disse: não vai não, vai ser honrado, vai ser de respeito, vai ser servo de Deus, porque ele vai ter exemplo dentro de casa. Sabe, irmãos, é triste você ouvir isso, é lamentável você ouvir isso, de pessoas que estão ali para abençoar, trazer palavras negativas, mas glória a Deus que a maldição sem causa não encontra pouso. Não tem aeroporto de maldição na nossa vida. Diga comigo: não há aeroporto de maldição na minha vida e na minha casa. Posso ouvir glória a Deus aí? Aleluia. Aprenda a abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos. Aprenda. Há um devorador de mundos, irmãos. Mas eu quero trazer uma boa notícia nesta noite. Tem alguém que gosta da boa notícia? Amém. Aleluia. Que bom quando Gabriel veio, né? Que Gabriel significa anunciador de boas notícias. E ele disse para Maria: tu és bem-aventurada, bendito é o fruto do teu ventre, que há de nascer de você é fruto do Espírito Santo. E o que vai nascer na igreja não é fruto do pastor Ari, do pastor Silas, do pastor Mário, do pastor fulano, beltrano. Que nasce na igreja é fruto do Espírito Santo, porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E se há um quarteto fantástico, irmãos, eu quero te apresentar nesta noite uma trindade maravilhosa. Aleluia. Se houve um quarteto fantástico nesse filme para salvar o mundo, eu quero te dizer nesta noite que há um Pai que preparou toda uma salvação, porque Ele disse: está todo mundo perdido, o devorador de mundos vai acabar com eles, estão mortos nos seus delitos e pecados, estão destruídos, estão destinados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, Ele olhou e disse: eu vou preparar não um surfista prateado, mas eu vou preparar o meu próprio filho para salvar a humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas esse filme não tem nada a ver com Deus. Ele não tem nada a ver com Deus. Mas essa igreja tem tudo a ver com Deus. Eu tenho tudo a ver com Deus. Diga comigo: eu tenho tudo a ver com Deus. Não temos surfista prateado, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, porque Ele disse que o Filho do Homem, aliás, a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo disse: para isso se manifestou, não surfista prateado, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus! O Pai preparou a salvação e Ele disse:
tenho, a honro, a amo, e gostaria, o dia que eu for para os céus morar com Jesus, quero abraçá-la e dizer quão importante ela foi. Mas ela não é minha salvadora. Ela não tem marca nas mãos, ela não tem marca do lado, ela não tem marca nos pés, e ela não teve coroa de espinhos. Ela não é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela foi muito importante. Então, quando o anjo a elogia, quando o anjo diz que o que vai nascer de você é fruto, eu quero dizer uma coisa aqui para você, querido. Jesus Cristo, Ele veio e desfez as obras do diabo. E não bastasse isso, como trindade maravilhosa, porque o Senhor disse: por que perguntas o meu nome? Sendo que o meu nome é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Então, se é um quarteto fantástico, é uma trindade maravilhosa, porque o Pai preparou Jesus como um homem perfeito. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, garantiu a nossa salvação. E hoje há um Espírito Santo dentro da igreja, pegando o nosso coração e dizendo: muda de vida. Pegando o nosso coração e dizendo: você é pecador. Pegando o nosso coração e dizendo: você precisa se converter. Porque o Espírito Santo, Ele nos convence do juízo, da justiça, do pecado, mas Ele não te acusa. Ele diz: muda, e Ele transforma o nosso coração, Ele transforma as nossas atitudes, Ele transforma o nosso caminhar, Ele nos muda por completo. Para eu terminar, mas pastor, é um quarteto, então fica de pé. Sabe por quê? Porque se há um Pai maravilhoso que preparou a salvação, há um Filho glorioso que morreu na cruz em nosso lugar, há um Espírito Santo que está convencendo. A quarta pessoa do quarteto fantástico é uma mulher. E eu quero dizer, não fazemos parte da trindade, porque trindade maravilhosa só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Paulo diz que há aqui na terra uma igreja gloriosa. Amém. Sabe, dentro de cada igreja, Jesus tem aqueles que são verdadeiramente dele, aqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles que o livro de Apocalipse diz que guardaram a fé, aqueles que a Bíblia diz que não se deitaram com Jezabel, aqueles que a Bíblia diz que não aceitaram a obra dos nicolaítas, aqueles que a Bíblia diz que não dobraram seus joelhos e não aderiram a nada que é do devorador de mundos, aqueles que a Bíblia diz que vão desfilar. Tem alguém aqui que vai desfilar? É porque você ainda não entendeu, então eu vou clarear. Aqueles que vão desfilar com vestes brancas, porque as suas vestes